Quando você vai e vê como os palestinos são tratados, é definitivo. Você não tem como não se penalizar, se solidarizar. Né? Agora, de volta ao Brasil, você vai enfrentar, no momento em que você decide defender os palestinos, você vai enfrentar todo tipo de campanha de difamação. Primeira coisa que vão te chamar é antissemita. É a primeira coisa que vão te chamar. Isso é Mas aqui batata. também, aqui na Europa também, basta você lembrar, teve também aquela questão polêmica, né, que aconteceu na França, lá com aquela charge do Charlie Hebdo, que depois, né, pessoas morreram ali, né, e eu até queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, porque eu sei que que você não concordou com a publicação daquela charge, né, porque, poxa, bater em quem já tá, né, tão por baixo, que quem já tá de um jeito, assim, querendo ou não, oprimido de toda forma, eu acho que não é o caminho, né, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão daquele episódio que aconteceu. Charlie Hebdo foi a linha do Charlie Hebdo, a linha de humor do Charlie Hebdo, eu discordo completamente. Né? Eu acho que o chargista tem, acho não, eu tenho certeza, o chargista tem de ter responsabilidade com as coisas que ele faz, com os pontos de vista. Ele é apesar de que essa expressão formador de opinião ela é uma expressão meio dúbia, mas ele tem responsabilidade porque ele tem uma audiência. Né? Aquilo que ele faz, muita gente copia. Então, no momento em que o Charlie Hebdo resolveu, seguindo a linha daquele jornal dinamarquês, cujo nome eu não consigo pronunciar, que fez um concurso de charge sobre Maomé, então, repare, como assim um concurso de charge sobre Maomé? Para quê? É notório, qualquer pessoa na Europa sabe bem que a extrema-direita ela tem duas bandeiras. Uma é contra os muçulmanos, a outra é contra os imigrantes. Então, por exemplo, na Alemanha você tem um grupo chamado Pegida, que é da extrema-direita, ele é anti-muçulmano e anti-imigrantes. Na Inglaterra, tinha uma organização que trocou de nome, chamada English Defence League, a mesma coisa. Eles, inclusive, iam para as ruas com bandeiras de Israel, da mesma maneira que os bolsonaristas fazem aqui no Brasil. Então, se você já sabe, e o chargista não é um idiota, ainda mais o do Charlie Hebdo, eles sabiam o que estavam fazendo. Quando eles resolveram seguir a linha daquele jornaleco de extrema-direita dinamarquês e fazer troça de Maomé, era uma coisa simplesmente para ofender os muçulmanos, para atacar os muçulmanos. E, ao mesmo tempo, você está endossando uma agenda da extrema-direita que é contra muçulmano e contra imigrante. Então, assim, isso posto, é preciso dizer, fui contrário, continuo sendo contrário a você executar a tiros um chargista por ter feito uma charge. Né? Agora, é preciso saber que a charge tem consequência. E existe dois pesos e duas medidas. Um sujeito que faça charge sobre Maomé, ele é considerado um ícone da liberdade de expressão na Europa. Um sujeito que faça charge sobre Israel, eu não estou falando sobre judeus, estou falando sobre o Estado de Israel, a entidade política chamada Estado de Israel. Ele é automaticamente taxado de antissemita e as portas se fecham para ele. Nunca que a Angela Merkel, por exemplo, iria congratular, dar uma comenda a um chargista por ter feito uma charge crítica ao Estado de Israel. Mas fez isso em relação a um chargista que participou desse concurso na Dinamarca, né, que fez uma caricatura de Maomé com a cabeça, com um turbante em forma de bomba, deu para ele um prêmio de líder, de campeão dos direitos da liberdade de expressão na Europa. Então, assim, esses dois pesos e duas medidas também é muito canalha, sabe? É muito cretino. Então, a liberdade de expressão ela serve para umas coisas e não serve para outras, né? Principalmente quando se trata de criticar as políticas do Estado de Israel. Principalmente. E É, isso que você falou, você acabou. essa noção de liberdade, ela acaba caindo, por exemplo, se tudo for liberdade de expressão, daqui a pouco a gente vai rir de uma
piada fóbica, de uma piada racista, né? As pessoas confundem, né, a questão do que é liberdade de expressão. A partir do momento que você prega algo que extermina a existência do outro, isso não é mais liberdade de expressão, Claro, né? claro. E, inclusive, até o pessoal que defende fake news aqui diz que fake news é liberdade de expressão. Eu discordo. Não é, não. Racismo, nazismo, esse tipo de coisa, discurso de ódio, isso não é liberdade de expressão. Agora, a gente não pode colocar críticas ao Estado de Israel nesse bojo, porque o Estado de Israel é uma entidade política. Da mesma maneira, por exemplo, que eu faço críticas ao Estado turco e nunca fui chamado de islamofóbico. Críticas ao Estado saudita, ao reinado saudita, ao governo do Bahrein, ao governo do Egito, e nunca fui chamado de anti-muçulmano por conta disso. E olha que, por exemplo, a bandeira da Arábia Saudita é um trecho do Alcorão. A bandeira da Turquia é o crescente vermelho, o crescente com a estrela, é o símbolo do Islã. Agora, a bandeira de Israel, por ter a estrela de Davi, toda vez que eu coloco uma estrela de Davi numa charge, tem sempre alguém para me chamar de antissemita. Não, inclusive uma charge sua, entre aspas, te deu o prêmio, né, de terceiro maior antissemita do mundo. Né? Se eu não me engano... Exatamente. Foi essa daqui, não foi? Essa, exatamente. Onde é que isso aí é uma charge antissemita? Onde é que isso aí tem ódio aos judeus? Você tem aí o primeiro-ministro de Israel, que poderia ser judeu, budista, cristão, muçulmano, shintoísta, não importa. A questão é que a charge retrata uma situação em que o Netanyahu já se utilizou de bombardeios a Gaza para conseguir votos. Isso é fato.